Olá, amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar em Ação pela tvdasartes.com. Lembrando sempre que para você entrar lá no Play Store, baixe o aplicativo TV das Artes e leve a TV das Artes para onde você desejar. Logo mais teremos o desenvolvimento do aplicativo também para o iOS e no seu iPhone. Bom, estamos hoje aqui com o delegado Dr. Valdir Rosa, de Itapecerica da Serra, nosso companheiro, irmão, amigo. As polícias militar e civil caminham juntas para o seu bem-estar. Muito obrigado pela presença, Valdir. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estarmos participando desse bate-papo. Desejo um bom dia também para todos os ouvintes que estão nos assistindo. E estamos aqui para poder ajudar a esclarecer alguma coisa que for possível. Aliás, eu queria agradecer demais. Nós temos mais de 50 programas e é a primeira oportunidade, por incrível que pareça, da gente entrevistar um irmão da Polícia Civil aqui, né? Eu sempre digo que eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho de vocês. A gente sabe das dificuldades que não são diferentes das nossas, né? Já que temos o mesmo patrão, que é o governo do estado de São Paulo. Então, as dificuldades, pela complexidade, né, de uma megalópole, como é a Grande São Paulo, e Itapecerica da Serra e Embu das Artes, essa região, nós temos o melhor e o pior dos mundos, de uma grande cidade e de uma cidade de interior. Eu queria falar como é que está sendo esse desafio aí de trabalhar em Itapecerica da Serra, né, o que vocês têm feito assim que tem dado esse orgulho tremendo para a população lá de Itapecerica? Olha, para mim é um desafio e um orgulho estar trabalhando em Itapecerica da Serra como delegado de polícia. Eis que iniciei minha carreira lá em 1989 como carcereiro. Faz tempo. Né, muito tempo. Então, assim, depois eu fui investigador também, sempre na região aqui. Trabalhei em Embu, Taboão, Itapecerica. Conheço bem. E assim, lá tá desafiador, até por falta da estrutura, né, que o Estado deixou um pouquinho, né, nós, policiais civis e militares, um pouco de lado, questão até de contingente, mas como as pessoas que trabalham nas duas polícias amam a instituição e trabalham em prol da população, então nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho lá em Itapecerica da Serra. É muito grande aquela área de Itapecerica, né? A tua delegacia de polícia, ela faz Itapecerica e faz aos outros municípios, ou cada município ali tem uma delegacia? Como é que você está administrando? Olha, Itapecerica da Serra tem uma média de 152 mil quilômetros quadrados. Hoje lá tem a média de 172 mil habitantes em Itapecerica da Serra. São divididos em duas unidades policiais, a Delegacia Central, que fica próximo ao Fórum, e tem o primeiro distrito policial, onde eu estou, que fica no Jardim Jacira e pega Jardim Crispim, Santa Júlia, Analândia, vários bairros, né? Acho que até os bairros mais pobres do município estão ali. E ali eu faço divisa com o Embu-Guaçu e com o 100º DP, Jardim Ângela, Parque dos Lagos. Então ali é um lugar desafiador. A gente costuma dizer que é uma região realmente que se desenvolveu e o poder público não conseguiu atender a demanda social necessária para segurar realmente essa instabilidade que acaba levando a uma violência, né? Por exemplo, as pessoas foram para lá antes que fosse a escola, a creche, né? E isso, até o próprio asfalto, o saneamento básico, isso impacta profundamente essa instabilidade social, o que leva, às vezes, à ausência do poder público, que alguém realmente queira tomar conta do espaço que não as forças de segurança, e aí é que a luta é maior, né? Você não acha, Valdir? Sim, concordo. Ali, como é um bairro muito pobre, eu até falei isso uma outra vez, o poder público esqueceu aquele local. Então as pessoas não têm esperança ali. Porque ali não tem um lazer, não tem nada, sabe? A autoestima das pessoas cada vez menor. E eu falo até brincando que a única diversão das pessoas, principalmente dos homens lá, é ficar no boteco bebendo e chegar em casa e ficar brigando com a parceira e com os filhos, né? Porque não tem assim, eles não veem uma esperança para eles naquele local. Eu costumo trazer sempre pessoas no programa, principalmente que tenham um interesse forte na área da educação, porque eu acredito que o investimento certo, seguro e que não pode faltar realmente é o investimento em educação, porque a educação realmente transforma a vida das pessoas.
e acaba impactando menos o meu e o seu trabalho nas polícias, né? Uma vez que o ser humano educado, ele sabe exercer a sua cidadania de forma melhor, ele escolhe os seus representantes com mais critério, né? Sem tanta influência, olhando para o seu próprio umbigo, ele acaba produzindo mais e elevando até a riqueza do local onde ele trabalha, uma vez que ele tem um maior conhecimento sobre o seu ofício, né? Ele respeita mais as leis, ele é mais ético, então ele sabe até onde vai realmente o direito dele e começa do próximo, porque nos causa a sensação, quando a gente chega na periferia de grandes cidades assim, é que as pessoas realmente são ignorantes. Às vezes a gente percebe que existe realmente aquela meia dúzia que age por má fé, que é o malvadão, né? Aquele cara que tem prazer em desobedecer os órgãos de civilização, e as polícias são órgãos que atuam muito forte nisso aí. Ele tem o prazer de desobedecer, de desafiar, né? Mas tem muita gente que ignora realmente a existência das leis como são, até ignora o acesso à justiça. Então eu acredito profundamente que tem que haver realmente um investimento em educação. Nós temos um programa, já há mais de 20 anos na Polícia Militar, chamado ProERD, que você deve ter conhecimento. Sim. O que você acha, qual é a tua visão sobre esses programas públicos que são desenvolvidos pelas polícias, e o ProERD desenvolvido pela Polícia Militar em especial, para a gente alcançar realmente um status mais elevado aí de educação da população? Olha, eu acho que é de grande valia, né? Primeiro, comentando o seu comentário sobre a falta de educação, investimento do poder público, infelizmente, né, na minha humilde opinião, os governantes, eles sempre fazem alguma coisa que vai dar um retorno imediato, uma visão imediata, mostrando que ele fez algo de útil na gestão dele. E a educação, a gente sabe que é um investimento a longo prazo, né? Então, um governante ele não quer investir hoje na educação para daqui a 15, 20 anos outro governante colher os frutos, né? Então, começa por aí. Também culpa os pais também hoje das crianças, porque os pais hoje eles não educam mais seus filhos. Eles acham que a escola tem que educar. Não. Quando é o contrário, a escola tem que ensinar. Escolariza, né? Sim, né? E os pais têm que educar, né? Então, cabe a quem hoje passar o mínimo de conhecimento para essas crianças do que é certo, do que é errado, sobre as leis, para que elas não cometam a infração na frente, está cabendo às polícias fazer isso. Então, as polícias, além de tentar garantir a segurança de todos os cidadãos, prevenir, né, o cometimento de crimes, ou então apurar os crimes, tem que também se voltar nessa parte da educação para poder amenizar o nosso serviço futuramente lá na frente. Com certeza, eu digo sempre que quando o policial militar, o policial civil, quando faz o seu registro de ocorrência, o seu boletim, devia ter um campo específico para que fosse tratado estatisticamente daquele cidadão preso ou do menor apreendido, qual é o conhecimento, qual é o alcance que ele teve sobre essa cultura realmente de repressão à violência e droga, né? Para saber, o poder público precisa saber estatisticamente, poxa, por que motivo ele foi levado a cometer crime? Porque a gente percebe que tem pessoas que têm uma má índole mesmo, eu acredito até que tem alguns que nascem realmente com esse sentimento de perversidade, e outros realmente é a falta da família, né? E a gente precisa descobrir por que a família está faltando, né? A gente percebe que realmente é um percentual muito grande de mães educando sozinha os seus filhos, e realmente há uma dificuldade porque ela tem que trabalhar para dar conta da educação dos filhos, de prover realmente o lar de alimento e das contas básicas. Então o poder público realmente precisa fazer um estudo, e eu acho que as polícias são um importante instrumento, uma vez que nós estamos presentes em todos os municípios do estado e trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, para realmente ser uma fonte de alimentação estatística, realmente fazer um sensor sobre essa situação de educação do povo, para que realmente seja feita uma política pública que venha impactar no curto e médio prazo, né, realmente na elevação da sensação de segurança. Você tem uma larga experiência, você já falou que foi carcereiro, investigador e agora um delegado de polícia realmente
chefiando uma cidade importante como a Itapecerica da Serra. Então você precisa ser ouvido, né? As pessoas precisam chamar: Valdir, você com 30 anos aí de carreira, qual é a sua opinião? O que nós precisamos fazer, né? E eu acho que é importante a sua participação para contar essa sua experiência. E como é que tem sido lá a tua experiência perante o crime organizado na região, né? Conta para a nossa população, assim, para que ela se sinta segura no trabalho que é desenvolvido por vocês lá. Ok. Com relação ao crime organizado, graças a Deus, na região de Itapecerica, tenho notado que está diminuindo muito. O pessoal está se indo para outros lugares, porque ali, assim, como o município é pequeno e todo mundo conhece todo mundo, então fica mais fácil para a polícia conseguir, né, identificar e prender essas pessoas. Então eles estão começando a migrar para outros locais, para grandes metrópoles. Então, assim, na região, o crime organizado hoje não é o que me preocupa, né? O homicídio também, graças a Deus, está praticamente zerado na nossa região, né? Não está tendo esse crime, que é um dos mais graves do crime. Como eu já falei, assim, o que me preocupa muito ainda hoje é essa violência contra a mulher. Tá? Sem dúvida. Parece que de um tempo para cá nós estamos começando a regredir novamente. Está voltando a ser um mundo machista. Então está tendo muita violência. 70% do meu acervo na delegacia é violência contra a mulher. Então é isso que nós estamos brigando, tentando, parceria com a prefeitura, né? Está sendo criado centros de apoios para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então essa preocupação hoje, não é nem o crime contra o patrimônio, que está pouco, é a violência doméstica que está me assustando. Eu acredito assim, né? Você como um importante, o principal órgão de registro, né, que faz o papel realmente da polícia judiciária, você que tem esse primeiro contato legal com esse tipo de violência, né? E é interessante nós refletirmos sobre a estatística, porque às vezes eu escuto algumas pessoas assim que têm uma certa preguiça em lidar com o tema. Mas como é que eu vou prevenir se o homem quer bater na mulher? Muitas vezes essa mulher ela já fez a queixa inúmeras vezes. Então é a hora realmente de nós, da Força Policial, nos unirmos, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a magistratura, para criarmos medidas protetoras para essa mulher. Uma vez que ela registrou e que existe um fato, né? Ainda recentemente eu vi lá o caso da atriz, casou com um embaixador, um cara, um diplomata, né? Quer dizer, você vê que a violência contra a mulher, ela não está só lá embaixo, só. Né? Sim, está em todas as classes sociais. Você precisa criar uma medida imediata, protetiva, e que cause uma sensação realmente de dissuasão e repressora ao agressor, porque fatalmente nós vamos ter um resultado realmente indesejado. Uma vez que ela registrou uma, duas, quer dizer, está no caminho, então a gente precisa tomar uma medida. Sim, como nós temos uma lei recente agora de abril, né, que antigamente quando o cara desobedecia uma medida protetiva, praticamente ele ficava impune. Então a mulher ela começou a ficar desanimada, porque não acontecia nada, ela registrava ocorrência, pedia medida protetiva, era fornecida, mas não acontecia nada. Hoje, se a pessoa descumprir a medida protetiva, ela pode ser autuada em flagrante delito. Então, o que acontece? É um conselho para as mulheres. Procure a delegacia, registre a sua queixa. Se for o caso, peça a medida protetiva, o delegado vai pedir a medida protetiva, vai ser encaminhado para o judiciário. E saindo a medida protetiva, o homem ele pode ser proibido de se aproximar da mulher, pode ser forçado a sair do lar ou local de convivência, não visitar filhos, não se aproximar de testemunhas, parentes. Então, ela faz isso, tendo de posse a medida protetiva, a pessoa descumpriu, ela liga para a polícia, ou militar ou civil, pegou a pessoa, prisão em flagrante. Então, a partir daí, eu acho que as pessoas, os homens, vão começar a respeitar mais a lei com medo da lei. Porque do jeito que estava antes, realmente estava complicado. Com o advento da Lei Maria da Penha, agora do feminicídio, né, isso se tornou incondicionado, né? Quer dizer, porque muitas mulheres, infelizmente, elas sofrem a violência num dia e muitas delas acabam perdoando no dia seguinte, né? Porque o amor acaba falando mais alto. É incondicionado, né? Não tem mais esse... Ou se a mulher voltar no dia seguinte lá e quiser perdoar, isso ameniza a vida do
do agressor? Quando há crime que há violência, né, não precisa de representação da mulher. Tá? Houve a lesão. Né? Tem uma violência, né, não precisa de representação. Então, acontece muito na delegacia. A mulher registra a queixa, né, eu mando instalar inquérito, passa 1, 2 dias, a mulher volta querendo tirar a queixa. E ali eu não tiro queixa. Mesmo que seja uma ameaça verbal. Eu não tiro, eu instaurei inquérito, eu sigo fielmente o que fala a Lei Maria da Penha. Se ela quiser tirar a representação dela nos crimes que precisa de representação, ela tem que solicitar ao juiz. Vai ser marcada uma audiência justamente para isso. Por quê? Porque às vezes não é só arrependimento. Às vezes ela foi ameaçada de, se não tirar a queixa, acontecer um mal maior, e elas vão lá, às vezes com medo, tudo. Então, por exemplo, pelo menos em Itapecerica, não se tira a queixa. E fica a dica para você, viu, mulher? Porque o fato grave, ele nunca começa grave. Ele sempre começa assim, sutilmente, né? Uma ameaça, né? Depois um apertão no braço, um tapa leve, e ele vai crescendo. Então você não pode tolerar o primeiro momento de violência, tá? Então, uma vez que você procurou um delegado de polícia, uma viatura da Polícia Militar que está passando na rua, tenha consciência de que não tem mais volta, porque nós estamos cuidando da sua vida e da vida de outras mulheres também. Vitiello, eu vi uma frase que eu achei tão impactante, que eu até coloquei nas minhas redes sociais. Fala o seguinte: dar uma segunda chance a um agressor é como pedir para levar o segundo tiro porque o primeiro não a matou. Então, sabe assim, a pessoa que agride a primeira vez, ele vai agredir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Então, assim, eu sempre falo, mulheres, não permitam qualquer tipo de agressão, coação física, moral, psicológica. A coação psicológica contra a mulher, às vezes ela é tão forte que a mulher acaba acreditando que ela é a parte errada da história, quando não é. Então, assim, eu acho que juntos nós vamos conseguir fazer isso e divulgando. E as mulheres estão começando já a perceber, né, que elas não devem ser vítimas, não merecem ser vítimas. Tanto que eu falei numa palestra que teve na Prefeitura de Itapecerica, eu até comecei falando uma frase que quando as mulheres arregalaram o olho para me vaiar, eu expliquei. Eu falei que eu era totalmente contra uma lei específica para a mulher e uma delegacia específica para a mulher, porque eu não concordo que a mulher tem que ter uma lei para protegê-la, porque não deveria ter. Porque ela não é hipoficiente, ela é igual a nós. Eu falo que é até mais forte, mas infelizmente ela é considerada como hipoficiente, precisa ter uma lei específica para ela. Mas um dia isso vai acabar. Eu espero que acabe. Com certeza. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer demais, Valdir, a sua presença aqui. Tá? É sempre importante que a população enxergue a Polícia Militar e a Polícia Civil como uma polícia só. Irmãs. Uma polícia integrada, cada um desenvolvendo seu papel constitucional. Confie nas suas polícias. Eu sempre digo aqui, Polícia Militar você pode confiar. Então confie nas suas polícias. Muito obrigado. Eu quero obrigado pelo pessoal aí prestar atenção na gente. Espero que um pouquinho das palavras que foram ditas, né, que sejam plantadas na cabecinha das pessoas que viram e comecem a propagar isso. Ótimo.
Estamos falando aí para o programa Polícia Militar em Ação, para esclarecer alguns pontos referentes às operações que são designadas operações reintegração de posse. Então tivemos aí recentemente uma operação, digamos assim, de maior vulto, né, que chamou a atenção lá no Parque Laguna. A matrícula ela se estendia até a região de São Paulo, ali próximo a Eiras Garcia. Então, para que não houvesse nenhum tipo de problema com relação aí a quem teria essa competência de atuar, né, e problema a questão de circunscrição, jurisdição, etc., nós fizemos baseados na decisão judicial e baseado na matrícula do imóvel. Essa operação ela vem sendo planejada já há um certo tempo e a execução foi feita agora, né, no mês de novembro. Como é que se procede nesses casos, né? O proprietário que tem a sua área invadida, ele entra com uma ação judicial, o juiz analisa, né, tudo aquilo que foi feita a argumentação com relação a essa invasão. Se for dado ganho de causa ao proprietário, então o juiz ele expede um mandado para que as pessoas saiam do local e o proprietário retome a posse do seu imóvel, né? Quando as pessoas não saem por bem, existe essa operação denominada reintegração de posse, e aí quem executa essa ação é o oficial de justiça, e normalmente, quando pode ter algum tipo de ação de violência ou de resistência mais ativa, é acionado a polícia militar para que ela possa, vamos dizer assim, apoiar o oficial de justiça para que essa ação ela aconteça e se houver a resistência para que se tome as medidas de prisão, o que quer que seja, né, para vencer aquela resistência para que a ordem judicial possa ser executada. Então funciona basicamente assim. Quando recebemos essa determinação judicial, né, via oficial de justiça, de que vai precisar ser feita uma reintegração de posse, então é marcado inicialmente uma reunião preliminar para ver do que se trata, qual o tamanho da área, quantas pessoas tem, quem é o proprietário, a estrutura que vai ser necessária para que seja desencadeada a operação, para que a gente possa levantar todos esses dados e fazer um planejamento daquilo que nós precisaríamos de estrutura para atender essa demanda, né? E depois de feita essa reunião prévia, são marcadas tantas mais reuniões que forem necessárias para a gente acertar os detalhes, até que é marcado um dia, olha, dia tal vai acontecer a operação. Da parte da Polícia Militar, cabe garantir a segurança, cabe, vamos dizer, fazer o planejamento com relação aos meios necessários para que a ordem possa ser executada com o mínimo possível de risco para todos os envolvidos. Então, neste caso, né, o proprietário ele foi concitado a oferecer alguns meios, né, para que a gente pudesse trabalhar. Foram solicitadas a presença de outros órgãos, né, como a Sabesp, a Eletropaulo, a parte do SAMU, se alguém precisasse ser socorrido, bombeiro para casos de foco de incêndio, que no caso lá acabou acontecendo. E no nosso caso, vamos dizer, do que a gente teria que precisar para fazer a operação propriamente dita, né, além da presença dos oficiais de justiça, que efetivamente é quem vão cumprir o mandado, nós atuamos no apoio a eles, né? Aí nós estudamos pelo terreno, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, quantidade de crianças, de idosos, quantidade de animais, tempo, né, em que essas casas estavam ocupadas, quantidades de acesso para que a gente pudesse acessar esses locais dessas residências, bem como se tinha ou não acesso de veículo facilitado, né? E aí, depois de feita essa avaliação, nós conseguimos chegar à conclusão de que tinha duas entradas principais, uma pelo Parque Lagunas, Taboão da Serra, sentido São Paulo, e outro pela Eiras Garcia, descendo de lá, sentido Taboão da Serra. Pela nossa verificação inicial, tinham, não sei dizer com precisão, mas em torno de umas 1.500 a 1.800 casas, totalizando aí em torno de 3.000 pessoas, entre crianças, idosos, adultos, né, e tudo mais. Nós marcamos então essa ação para logo no início da manhã. O planejamento foi feito com a utilização de apoio do choque, de apoio do nosso pessoal do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais. Nós utilizamos efetivo do nosso batalhão, né, para fazer a ocupação no local.
e no dia marcado, né, começamos a fazer essa ação. Então, pelo nosso planejamento, o pessoal do BAEP viria por São Paulo com uma companhia fechada, sob comando próprio. Se houvesse alguma resistência, eles fariam, né, as ações técnicas de tomada de local, com o uso progressivo da força, que graças a Deus não foi necessário, né? Houve a tomada do terreno, mas não foi necessário nenhum tipo de ação, né, vamos dizer, de combate à resistência dos ocupantes. Então eles entenderam que eles teriam que sair, não houve nenhum ato hostil da parte deles, e em razão disso não foi necessário o uso de força. Na sequência que houve essa entrada do pessoal do BAEP por cima, acompanhados da tropa diária que foi fazer a ocupação do terreno, por baixo nós já tínhamos equipes do choque preparadas também, né, para fazer essa primeira ação com as técnicas todas de avançar no terreno se fosse necessário, mas aí também os ocupantes viram que não teria, né, uma condição de oferecer resistência, e em razão disso daí eles próprios resolveram desobstruir a entrada do terreno. Não foi necessário tomar medidas, né, de choque propriamente dito, e eles liberaram o local. Depois, com a ajuda dos equipamentos, dos tratores, a gente limpou as peças que eram mais pesadas, né? Liberamos o acesso e aí a tropa pôde entrar normalmente e se deu o início da operação. Foi uma operação, digamos assim, complexa, né? Terreno grande, terreno íngreme, muitas famílias envolvidas, muito apoio, né? Caminhão de apoio, pessoas, né, para transporte do material deles, ter que cadastrar todas as coisas deles para pudesse ir para o depósito, ou verificar para onde poderia ser levado, para algum familiar, alguma coisa assim, né? Os oficiais de justiça também acompanhando ponto a ponto. Depois de tirar das coisas das casas, ainda tinha que ser feito o desmonte do barraco com máquinas. Então, a cada novo barraco que ia ser desmontado, que ia ser, né, levado ao chão, tinha que ter a preocupação de garantir que não tinha ninguém lá dentro, que não tinha nenhuma coisa de ninguém. Então é uma ação que depois de iniciada ela leva um certo tempo. Ela não consegue avançar com muita velocidade porque nós temos que garantir a segurança de quem está lá, né? Então no primeiro dia, somando todos os horários, deu em torno de 17 horas de operação, e ainda ficou uma parte para resolver no dia seguinte. E aí nós conseguimos encerrar por volta das 18 horas. Deu mais ou menos umas 12 horas também de operação no dia seguinte. Então, consideramos a operação como um sucesso, né? Porque não houve a necessidade de uso de força, não houve a necessidade de nenhuma prisão, não houve nenhum ato hostil com relação à agressão de alguém. Houve algumas queimas de barraco, né, por alguns ocupantes, mas isso já era esperado e o bombeiro fez frente ao fogo e conseguiu apagar o fogo, então nós conseguimos minimizar a questão de risco para as pessoas, né? Todos os que estavam lá conseguiram ser ou realocados para a casa de alguém, ou os seus pertences foram colocados em depósito, e aí a prefeitura de Taboão da Serra, para aqueles que não tinham para onde ir, conseguiu um abrigo provisório, né? Então, assim, dando um retorno, dando um feedback daquilo que aconteceu na operação, foi assim que se sucedeu, né? A gente se preocupou de estar lá pessoalmente, não só a mim, né, como comandante do batalhão interino, né? O Major Terra estava lá, o Major Marrone, que era o subcomandante, eu estava na função de coordenador operacional, tínhamos lá o Capitão Casagrande, tínhamos o Tenente Josimar. No dia seguinte também nós voltamos lá também com essa mesma estrutura, e graças a Deus, né, pela nossa avaliação, foi uma ação positiva. Tinha uma possibilidade de ter algum tipo de desdobramento, né, em que fosse necessário o uso da força, ou até que houvesse alguma manifestação de fechamento de via na BR, né? Até nesse dia nós acionamos o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e eles vieram com as equipes deles também para poder fazer frente ao choque se fosse necessário, né? Eles também têm uma equipe que faz esse tipo de ação, mas não foi necessário. Os ocupantes entenderam, né, que a ação judicial ela tinha que ser cumprida, que aquele local não era deles, e que eles teriam que ir para alguma outra área. Então, um resumão do que foi assim que se sucedeu essa nossa operação de reintegração de posse do Parque Laguna.